Olá, irmãos. Estamos nesse momento agora para estudar a Palavra de Deus. Sejam bem-vindos todos a esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. E vamos estudar hoje o assunto, a lição 15, que trata do assunto Nascimento do Espírito. Verso áureo, irmão Mateus, por favor. O verso áureo declara assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. Não tem outra forma de chegar perto de Deus a não ser através do sangue de Cristo. É maravilhoso. Pode uma pessoa por si mesma justificar-se e transformar-se? Jeremias 13:23. Declara assim: porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Pode então o etíope mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas? Como podereis vós fazer o bem se vocês foram ensinados a fazer o mal? Então, nesse caso, é necessário uma mudança do coração, recebimento da graça de Deus, que Deus vai operar essa transformação, esta mudança interior. O primeiro texto do Mensagens Escolhidas, volume 1, nos declara o seguinte: é Deus quem circuncida o coração. Toda a obra do Senhor, de princípio ao fim, pode dizer o pecador a perecer: sou um pecador perdido, mas Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz ele: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Sou pecador, e ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Nenhum momento mais preciso ficar sem me salvar. Ele morreu e ressurgiu para minha justificação e me salvará agora. Aceito o perdão que prometeu. Então nós não precisamos pensar, o pecador não precisa pensar: será que ele vai me aceitar? Pois ele morreu, ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Não precisa pensar nem por um momento que não vai aceitar. Tá? E se ele veio buscar e salvar o que estava perdido, nós temos o direito da salvação e, portanto, devemos acreditar. Desejar a tuas nações ainda diz: quando a alma se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. Nesse caso, lembramos da experiência do Nicodemos. Quando Jesus falou para ele do novo nascimento, ele diz: como pode ser isto? Jesus diz: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Aí Jesus explicou: é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma obra maravilhosa. A pessoa não sabe dizer exatamente o momento ou a ocasião que seja da entrega, mas uma coisa ele sabe: que aconteceu. Isso é uma obra muito especial. Essa nota também me lembrou um texto do Grande Conflito, que fala que a inimizade para com Satanás, que inclusive já estava profetizado lá no Éden, quando falou: porém inimizade entre ti e a semente da mulher, nós vemos lá que da parte do homem não há essa inimizade naturalmente. A irmã explica lá no Grande Conflito. Ela fala que a inimizade é de uma obra sobrenatural, como foi falado aqui.
de modo que aqueles que se ligam àquele que é da semente da mulher, que é Cristo, aí sim se tornam inimigos da serpente. Mas do contrário, o homem, ele serve a Satanás de boa vontade. Mas agora, uma vez que se introduz essa obra mediadora, intercessora, o que ocorre? Agora é possível, então, o homem se levantar da sua condição pecaminosa e escolher a Cristo. Então é isso que nós temos estudado, né? Nesse semestre, essa obra magnífica da redenção em todos os seus desdobramentos maravilhosos. E Ellen White diz assim: é uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. Por isso que muda. Porque é uma obra não é natural isso, é uma coisa sobrenatural. É uma bênção, é o poder de Deus interagindo na natureza humana. Pedro, né, o apóstolo Pedro, chega a falar que é a natureza divina infundida, né? Que maravilha! A segunda pergunta, então, agora, vamos ver aqui: se apresentarmos obras a fim de sermos justificados, como Deus aceita? E quando somente as obras são de valor? Olha que interessante essas duas perguntas, né? Gálatas 2,16 nos diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Não há como, então, né? A carne, uma vez que o homem caiu em sua condição pecaminosa, ele por suas obras se salvar. Não tem condição isso, ele precisa de um Salvador, um substituto divino. E aí, então, devido a isso que a salvação se dá através dessa fé depositada em Cristo Jesus. E o capítulo 3, versos 6 e 7 declaram: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Esforço e trabalho são necessários da parte do recebedor da graça de Deus, pois é o fruto que torna manifesto qual a espécie da árvore. Irmãos, esta é a parte mais importante. Muitas vezes, pessoas da agricultura compram mudas de laranja, poncã, plantas. E aí pergunta: olha, eu quero poncã, eu quero laranja. E aí compra. Aquilo que o homem vendeu por poncã é limão. Aquilo que o homem vendeu por laranja é limão. Então, a prova verídica também na vida do cristão. Ele diz: eu sou um cristão. Mas se os frutos não der testemunho da vida cristã, temos a certeza que não é um cristão. Não é. Embora as boas obras do homem, sem a fé em Jesus, não sejam de mais valor do que foi a oferta de Caim. Contudo, cobertas com o mérito de Cristo, testificam da dignidade do que as pratica, de herdar a vida eterna. Aquilo que no mundo é considerado moralidade, não alcança a norma divina e não tem mais mérito diante de Deus do que teve a oferta de Caim. Por melhores as obras que o homem queira apresentar como mérito para a sua salvação, não tem maior valor do que foi a oferta de Caim.
E aqui mostra que não há nenhum problema com as obras em si, né? Tanto que fala que elas, cobertas com os méritos de Cristo, testificam da dignidade do que as pratica. O problema é quando a obra é colocada como um meio de salvação. É contra isso que Paulo, em suas cartas, tanto trata. E isso era um problema que o judaísmo vinha trazendo, essa noção tanto dos privilégios religiosos que eles tinham por ser filhos de Abraão de sangue, né? E aí Jesus vai chamar a atenção justamente para as obras, né? Mas também as obras, elas em si, elas não salvam, mas sim são, como o irmão falou, o fruto correspondente. Cada árvore dá seu fruto correspondente, assim devemos dar um fruto de um cristão. A nota seguinte do Caminho a Cristo diz assim: aos que professam servir a Deus, ao mesmo tempo que confiem em seus próprios esforços para obedecer à sua lei, formar um caráter reto e alcançar a salvação. Seu coração não é movido por uma intuição profunda do amor de Cristo, mas procuram cumprir os deveres da vida cristã com uma exigência de Deus a fim de alcançarem o céu. Semelhante religião nada vale quando Cristo habita o coração, a alma de tal modo se encherá de seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que a Ele se apegará, e em sua contemplação será esquecido o próprio eu. O amor de Cristo será a mola das ações. Isso é impressionante. Voltando aqui ao início da lição, diz assim: toda a obra é do Senhor, do princípio ao fim. Não adianta o pecador querer tomar parte na questão da sua salvação, adquirir mérito, procurar adquirir mérito para a sua salvação, ou pensar que com boas obras de caridade, beneficência social, vai merecer a salvação ou o favor de Deus. Não, é através da graça e é obra de Deus, tanto no princípio como no fim. Aqui então, na nota fala então dessa necessidade de obedecer à lei e, no entanto, introduzir o amor como princípio ativo de estudo, né? Aqui fala a mola das ações. De nada vai valer uma religião que só se preocupa em se livrar do fogo do inferno, né? Mas devemos obedecer a Deus porque justamente Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Salvador. Temos razões de sobra para obedecê-lo por amor, né? E, no entanto, a obediência é o fruto da fé. Pelos seus frutos os conhecereis. Terceira pergunta: existe lugar para os neutros enquanto permanece assim? Que perigo existe? Mateus 6:24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu lembro um comentarista nesse trecho que ele falava que não é que o homem não pode, não é capaz de servir a dois senhores, ele pode tentar fazer isso. Só que ele não deve fazer isso porque aqui diz as consequências. Ele vai acabar dedicando mais tempo a um dos dois. Ele não vai de maneira equilibrada cuidar. Então, quando fala não podeis servir a Deus e a Mamon, é justamente porque bem sabemos que quando há algo rivalizando com Deus e nós já temos uma propensão para o mal, o que ocorrerá? Escolheremos essas distrações, estas tentações irão nos sucumbir. E temos mais um texto bíblico aqui, né, para ler. 1 Reis 18:21. 18:21, então.
para a nossa leitura. Diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então aqui Elias forçando uma decisão da parte daquelas pessoas, né? Que elas não continuassem querendo justamente servir a dois senhores, não continuarem nessa condição de acharem que podem sim servir a Deus, mas também cuidar do mundo ao mesmo tempo. Pessoa alguma pode ocupar uma posição neutra. Não há classe neutra que nem ama a Deus, nem serve ao inimigo da justiça. Esta é a parte triste. Alguém diz assim: olha, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, faço aquilo outro, eu não faço mal para ninguém. Eu acho que eu não estou servindo o diabo, não. No entanto, é um transgressor do sábado, não quer servir, não quer guardar os mandamentos de Deus. Então, nem ele imagina que caminho ele está seguindo. Ele acha que está num caminho bom. Encontrei alguma pessoa que diz assim: olha, meu coração é bom, não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Vixe, minha vida é uma vida santa, uma vida pura. No entanto, ele pensa que está servindo a Deus e não está servindo a Deus. Quando eu fui mostrar para essas pessoas, eles pensaram depois: puxa vida, estou bem distante ainda. Sabiam que não haviam feito a entrega, mas a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, seremos governados pelo maligno. Temos inevitavelmente de estar sob o domínio de um ou de outro dos dois grandes poderes em conflito, pela supremacia do mundo. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do reino das trevas para cair sob seu poder. Basta negligenciarmos a aliança com o reino da luz. Essa é a parte que é muito triste, Mateus. Não precisa fazer uma escolha aberta, servir o reino das trevas. Basta não servir a Cristo. Exatamente. Já está obedecendo ao reino das trevas, o inimigo. Se não cooperarmos com os instrumentos celestes, Satanás tomará posse do coração e torná-lo-á morada sua. Olha, se não cooperarmos com os instrumentos celestes, Satanás tomará posse do coração, fá-lo-á morada sua. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos maus hábitos, ou hábitos maus. Podemos por tempo separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, ficaremos submetidos ao inimigo e havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Aqui temos ainda um último texto, irmão Mauro, da Review and Herald de 25 de fevereiro de 1902, onde a irmã White traz também algumas perguntas reflexivas. Não há de o conselho de Cristo ter efeito sobre as igrejas? Por que claudicais entre dois pensamentos, vós que conheceis a verdade? Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal, seguiu. Os seguidores de Cristo não têm o direito de permanecer em uma atitude de neutralidade. Há mais esperança no inimigo franco do que numa pessoa neutra. Essa parte final é muito forte de nós pensarmos,
Porque isso remete diretamente à experiência de Paulo, né? Se tinha uma pessoa que era inimigo da igreja de Cristo, abertamente, dos apóstolos, era Paulo. No entanto, ele era sincero, honesto em seu propósito e Deus iluminou ele, de alguma maneira iluminou, assim como tem iluminado a tantos ao decorrer da história. Então muitos, digamos assim, acalmam a consciência com esse pensamento aqui que falou, deixa certos hábitos maus, né? Aparentemente está tudo bem na parte religiosa, mas é apenas o que? Uma formalidade. E momentaneamente. Não é uma coisa que dura muito. Sim. É temporário. Porque não tem uma ligação vital com Deus, não vai perdurar, né? Não vai permanecer. E aqui nós vemos essa realidade que alguns querem negar, que o ser humano já nasce do lado de Satanás. Quando Adão fez aquela escolha juntamente com Eva, Satanás ficou como o quê? O dominador desse mundo, o grande tirano desse mundo. E o homem servindo a ele. De modo que apenas agora nós tomarmos uma decisão inteligente. Aí vem a palavra religião. Nos religarmos com o Criador. Se buscarmos isso de fato, ativamente, aí sim, aí podemos dizer que não estamos mais no controle do poder das trevas, mas sim escolhemos o reino da luz. Isto vem mediante a justificação pela fé. Quando o homem se entrega a Cristo, novo poder toma posse do seu coração, vida nova. Aí ele pode dizer que ele é um com Cristo. Quarta pergunta: que é prometido àqueles que se entregam confessando os seus pecados? João 12 declara: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isto mostra, irmão Mateus, que aquele que recebe a Cristo, ele recebe também o poder para viver a vida de Cristo. Uma pessoa, se ele faz uma entrega a Cristo, se ele não receber esse poder, ele não tem condições para viver a vida de Cristo. Por isso Deus envia o poder. Aí o novo poder toma posse do coração e ele vai viver a nova vida da fé. A parábola de Jesus declara assim para nós: em todo o poderio satânico não há força para vencer uma única pessoa que se rende confiante a Cristo. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Isaías 40, 29. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. O Senhor diz: somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes. Jeremias 3,13. Então espalharei água pura sobre vós e ficarei purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. A Moate aqui cita 4 textos bíblicos, muito significativos, confirmando que por mais que seja violento o que vem contra nós em relação ao que comumente se fala, a carne, o mundo e o diabo, essas 3 frentes do mal, né? A carne é a nossa própria natureza pecaminosa, o mundo com agentes, então, que nos apresentam tentações, seduções, né? E o próprio Satanás diretamente tentando, atacando, né, uma pessoa. Mas por mais que seja forte, não vamos dizer que não seja forte os poderes das trevas, mas não há força para vencer sequer uma única pessoa que está debaixo dos cuidados de Cristo. Porque quando o homem, irmão Mateus, quando o homem escolheu o pecado, ele caiu nas mãos do inimigo.
A tendência dele é pecaminosa. Ele ficou com as tendências para o mal. A não ser o poder de Cristo para tirar ele, para dar força, condições para ele viver a nova vida. Ele não vai conseguir. E Deus, então, nesses textos bíblicos que vimos, né, purifica a pessoa para que ela agora não nutra mais ídolos, iniquidades, nada disso. Mas para isso, irmão, o texto ainda diz, o Senhor diz, somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Irmão, pode analisar o seguinte, dificilmente é para o pecador reconhecer que a situação dele, certo? Vejamos os judeus, orações tediosas, orações formais, falavam muito, não sou como os demais, faço isso, faço aquilo. E aquele homem, o pobre publicano, Senhor, eu não posso nem olhar para cima, eu sou um pecador, mas tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Ele fez o que está aqui no texto bíblico. O Senhor somente reconhece a tua iniquidade. Então, este homem, sim, recebeu a graça de Deus, foi justificado para casa. Ainda temos um último texto da meditação Maranata, né? O irmão pode ler. Se permanecerdes sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, fazendo somente o seu serviço, nunca precisareis ceder à tentação, pois está ao vosso lado alguém capaz de guardar-vos de cair. É o que nós acabamos de ler em João 1,12. Aquele que recebeu a Cristo, recebeu também o poder de viver a vida de Cristo. Essa é a parte muito agradável, a parte positiva. Se entregou a Cristo, Cristo enviou condições, enviou um poder para guardá-lo de pecar. Não é maravilhoso? Maravilhoso, e deixando bem claro, né, o que a nota traz para nós, aquele que passou pelo novo nascimento, né, ele pode cair, e pode se restabelecer na graça também depois Sim. disso. Não precisa achar que não há esperança para o caso dele. Porém, aqui o texto nos afirma que também é possível que essa pessoa passe por sua experiência sem cair, porque há poder suficiente para então guardar de cair. Nunca precisarei ceder à tentação, diz aqui o texto. Irmão, foi assim que Enoque viveu tantos anos com Cristo. Sim. Deus enviou o poder e ele não fez nenhuma outra escolha, a não ser servir a Deus. Foi isso que manteve ele tantos anos ligado com Cristo. Por que não podemos receber o Espírito Santo antes de entregar-nos? Romanos 8,7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, o texto, quando Paulo, né, principalmente fala desse termo carne, ele não está querendo falar da parte física simplesmente do ser humano, colocando como algo maligno, mas sim a natureza humana do ser humano, ela é pecaminosa, né? É inimiga de Deus. Se analisarmos, irmãos, o ser humano, naturalmente falando, ele não é inclinado para as coisas do Espírito, é inclinado para as coisas da carne, as coisas do mundo. É isso que é a tendência do coração humano. Gálatas 5,17 ainda nos diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então vemos que aí se introduz um outro poder, aquilo que a gente falou de algo sobrenatural que nos vem,
que, digamos, equilibra a situação para que o homem não continue cativo do mal, mas que agora ele possa escolher o lado do bem, né? Sim. Por que não podemos receber então o Espírito Santo antes de entregar-nos? Irmão Mateus, por favor, leia essa. Primeiro texto é do Testemunho para Ministros, diz que este é o perigo a que a igreja está agora exposta, de que as invenções de homens finitos determinem a maneira precisa em que o Espírito Santo deve vir, embora não queiram reconhecê-lo, alguns já o têm feito. E no Obreiros Evangélicos também diz que nós não podemos servir-nos do Espírito Santo, ele é que nos há de usar a nós. Mediante o Espírito, Deus opera em seu povo tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas muitos não se querem submeter a ser guiados, querem dirigir-se a si mesmos. Eis porque não recebem o dom celestial. Apenas aqueles que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é o Espírito concedido. Então muitos não recebem justamente por quê? Porque eles querem controlar o Espírito Santo. Eles querem até determinar, irmão, a maneira do Espírito Santo atuar. E não é assim. É Deus quem faz a obra do início ao fim. O homem quer fazer a obra, mas não é do homem. O homem tem só que deixar Deus fazer a obra, não atrapalhar Deus fazer a obra. Próxima pergunta, então, né? Nos diz assim: que parte desempenhamos ao entregar-nos? O texto de Efésios aqui é um dos mais importantes que temos na Bíblia. Efésios 2, 8 a 9, muito esclarecedor esse texto, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que texto maravilhoso, irmão Mateus. A fé é importante nesse assunto, mas não é a fé que salva, é a graça. É a graça. A fé nos leva, irmão, a tomar posse da graça. Isso é maravilhoso. E esta salvação não vem das obras, porque se os homens pudessem ser salvos por obras, não necessitaria Jesus ter morrido. Ele poderia ter alcançado a salvação, a vida eterna, mediante suas obras. Então, a salvação não vem de obras, ela vem mediante a graça de Cristo. Por meio, a fé toma posse da graça e o homem é salvo nesse momento. Aqui o texto Parábola de Jesus declara assim: nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e a renúncia completa do eu. Todavia, ninguém se pode esvaziar a si mesmo do eu. Somente podemos consentir em que Cristo execute a obra. Então a linguagem da alma será: Senhor, toma o meu coração, pois não o posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha alma. O pecado deixou a natureza humana tão corrompida, tão dessemelhante a Cristo, que quando o cristão faz uma entrega, o pecador se entrega a Cristo, se torna um cristão verdadeiro. E aí ele sente o desejo de ser moldado, transformado, porque só assim a rica corrente do amor de Deus possa fluir por ele, através dele. Porque senão é tão corrompida a natureza humana que não pode fluir essa corrente do amor de Deus, da graça de Cristo nele. Só Deus pode fazer essa mudança. Então vemos que de fato
hoje deve ser essa decisão. Alguns agem de maneira muito temerária ao acharem que a hora que quiserem vão diante de Deus se entregar. Não é isso que muitos se colocam? Acham que, não, eu não sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa boa, não mato ninguém, não roubo ninguém, não faço mal para ninguém. No entanto, esta pessoa não sabe os resultados que Satanás, os resultados malignos que pode causar em sua vida. Essa autossuficiência do ser humano, achar que ele está no controle, lá a palavra de Deus fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? De repente a pessoa se depara com um mau sentimento, ou com um ressentimento que não consegue superar. E como que fica a situação? Longe de Deus. E então, diante disso tudo, a gente deve pensar aqui no que está falando essa nota, fazer essa oração diante de Deus, entregar-se a Deus. E o texto final ainda diz que o poder da escolha deu Deus ao homem, a ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo. Então, quer dizer, pouco o homem pode fazer, mas esse pouco, muitas vezes, o ser humano não quer realizar. Ele, muitas vezes, quer buscar até a sua própria forma de salvação, através de obras, através de se auto-justificar. Satanás a outros tenta eles para o desespero, diante dos pecados que a pessoa enxerga, né? Mas a escolha está ao nosso alcance, no momento em que quisermos. Irmão Mateus, quando uma pessoa se entrega a Cristo de verdade, ele não confia em si mais. Sabe o que ele diz? Eu sou tua propriedade, conserva-me puro, pois não posso conservá-lo para ti. Ele não se confia em si mais. Sim. Senhor, me ajude, eu quero prosseguir, ajude-me a permanecer no caminho, viver uma vida santa, uma vida consagrada inteiramente ao Senhor. Isto é uma pessoa que está prosseguindo na santificação, no crescimento na graça. Uma maravilha. Maravilha. 7ª pergunta. Quando o coração é esvaziado do próprio eu, quem ocupa o lugar? Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O texto de Obreiros Evangélicos nos diz assim: quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio eu, quando todo falso Deus é expulso, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito de Cristo. Vejamos, irmão Mateus, quando o pecado sai do coração, o vazio é preenchido com o Espírito de Cristo, mas é preciso expulsar. É preciso expulsar o mal. É preciso uma limpeza para Cristo tomar posse e permanecer na pessoa. Tem que estar vazio. O pecado tem que ser eliminado. Essa pessoa possui a fé que purifica a alma de contaminação. Está de conformidade com o Espírito e pensa nas coisas do Espírito. Não confia em si mesma. Cristo é tudo em todos. Recebe com mansidão a verdade que vai sendo continuamente revelada e rende a Deus toda a glória, dizendo: Deus nos revelou pelo seu Espírito, mas nós
não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos receber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Tudo isso nós recebemos como presente de Deus. É graça. Até na vinda de Jesus em glória, quando nós dissermos quem poderá subsistir, ele vai dizer: a minha graça te basta. Em todo tempo Cristo está oferecendo a graça. Então, só o Espírito de Deus pode nos capacitar a viver a nova vida da fé. Só Ele pode preencher nosso coração, não ficar nenhum lugar para Satanás ou para as coisas pecaminosas. Só essa graça maravilhosa pode preencher o templo da nossa alma. Achei muito bonito também a parte que fala que a pessoa então recebe com mansidão a verdade que vai sendo continuamente revelada. Que maravilha! Receber com mansidão. Ele não vai fazer como uma obrigação ou vai fazer com pressão, mas ele vai fazer por prazer. Quando uma pessoa faz um trabalho com todo o prazer, o trabalho sai perfeito. Sim. A oitava pergunta diz assim: o que significa para nós o recebimento do Espírito Santo? Efésios 3, 16 e 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Só quando Cristo habita pela fé em nossos corações, vamos estar enraizados e fundados em amor. Só assim. João 6,63 declara: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então o Espírito Santo é o que dá vida, é o que vivifica um homem, como diz Efésios 2, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. Quem fez esse trabalho é o Espírito Santo, é a obra dele. Uma notinha curta aqui do desejado, né, irmão Mauro? Pode ler. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Que obra maravilhosa, não, irmão Mateus? O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. Que coisa maravilhosa! E nós sabemos que Satanás tem trabalhado grandemente para destruir a terceira pessoa da divindade. Ele é o que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele é o que transmite a vida espiritual na alma. E sem o Espírito Santo, ou se ele nem existe, quem vai fazer esta obra maravilhosa? Satanás está trabalhando grandemente para destruir a fé do povo de Deus na divindade. Vamos para a nona pergunta. Como a nova vida é gerada em nós? 2 Coríntios 5,17 declara assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O texto do Caminho a Cristo vem trazendo essa obra, né, também do Espírito Santo, essa nova vida gerada em nós. Diz assim: como o vento, que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano,
Essa virtude regeneradora que nenhum olho humano pode ver, gera na alma uma vida nova, cria um novo ser à imagem de Deus. Quanto a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos são manifestos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho desse fato. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração ou pôr-nos em harmonia com Deus, se bem que não devamos absolutamente confiar em nós mesmos ou em nossas boas obras, nossa vida revelará se a graça de Deus está habitando em nós. Ver-se-á mudança no caráter, nos hábitos e atividades. Que maravilha! Uma completa mudança, né, Deus? Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho desse fato. Imaginemos, irmão Mateus, Jesus, quando disse para a mulher pecadora, vai, não peques mais. Eu imagino que seus vizinhos nunca mais viu pessoas estranhas entrando em sua casa. A princípio, talvez que eles pensaram assim, essa mulher está querendo dar uma de crente agora, depois de uma vida perdida. Mas com o passar dos tempos, realmente a mudança se fez notável. E eu imagino que eles podem até ter dito, realmente essa mulher está diferente. Ela é uma verdadeira crente em Cristo agora, porque a vida dela estava mudada. Houve uma transformação em sua vida. E é o que o texto está mostrando aqui. Sim. 10ª pergunta. Unicamente por qual meio fazemos união com Cristo? Em Hebreus capítulos 11, 1 e 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A ligação dos ramos com a videira, disse, representa a relação que deveis manter comigo. O renovo é enxertado na videira viva e, fibra por fibra, veia por veia, emerge no tronco. A vida da videira torna-se a vida do ramo. Assim a alma, morta em ofensas e pecados, recebe vida mediante a ligação com Cristo. Pela fé nele, como Salvador pessoal, forma-se esta união. O pecador une sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à perdurável resistência do Salvador. Assim ele possui a mente de Cristo. Sua humanidade tocou a nossa humanidade, tocou a divindade. Assim, pela operação do Espírito Santo, o homem torna-se participante da natureza divina. É aceito no amado. Que coisa maravilhosa! A ligação dos ramos com a videira. E nós vemos que isso é tão real. Quando é enxertado a videira, pega-se o ramo da uva boa, o galho da uva boa, enxerta na uva brava. Há uma ligação falando realmente do enxerto que é feito. Depois surge um cacho de uva boa, porque é uma ligação fibra por fibra, veia por veia, assim aqueles que estão ligados com Cristo. É uma união com Cristo. Então, Jesus, quando estava aqui na terra, ele tinha uma ligação tão importante, tão íntima com seu Pai, que ele chegava a dizer, as obras que eu faço não são minhas, mas é o Pai quem executa essas obras através de mim. Então,
Eu me lembro de uma vez um irmão foi fazer um estudo com algumas pessoas e quando retornou, outros irmãos disseram assim: e aí, irmão, arrasou o irmão lá? Disse: não, irmão, a vitória foi toda do Senhor Jesus. Então ele não tirou nenhuma glória para ele, não procurou se exaltar, dizer em tempo algum. O que é que nós temos que nos gloriar? Só na cruz de Cristo. Ali é que está. Nós devemos nos basear só na cruz de Cristo. É ali que está a nossa suficiência e a nossa vitória. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos cada dia estarmos ligados a Cristo, assim como a ligação dos ramos com a videira, que nós estejamos ligados a Cristo. Então, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e cada um de nossos queridos irmãos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.